Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André e hoje a gente vai continuar o nosso assunto de compactadores e descompactadores e dessa vez a gente vai falar sobre o RAR. Você provavelmente já deve ter usado o WinRAR no Windows para descompactar ou mesmo compactar algum arquivo .rar. E dá para a gente fazer a mesma coisa no Linux. A diferença é que aqui a gente vai fazer pela linha de comando e não pela interface gráfica. E para começar, por padrão, o RAR não vem instalado no Ubuntu. Para instalar ele, a gente vai usar o seguinte comando: sudo apt install RAR. No meu caso, ele não vai instalar porque eu já tenho esse pacote instalado. Se eu der Enter aqui, ele vai dizer que não tem nenhum pacote para ser instalado nem atualizado. Então, ele não vai instalar nada. Mas se você colocar esse comando aí, você vai conseguir instalar o RAR sem problema nenhum. Bom, com o RAR instalado, vamos partir para a usabilidade dele. Vocês vão ver que a partir daqui, todos os comandos, tanto RAR quanto tar, como gzip, ou até mesmo setz, que a gente vai ver mais na frente, tem uma estrutura bem parecida com a estrutura do zip e do unzip. Aqui no RAR tem uma pequena diferença, porque antes da gente ter a ação, que é o tracinho, alguma coisa, tracinho R, tracinho M e por aí vai, a gente tem uma ação. E aqui no RAR, se a gente digitar RAR e der Enter, ele vai dar todas as opções e as ações que a gente pode fazer, beleza? Vocês podem dar uma olhada, tem muita coisa, mas aqui no vídeo a gente vai falar só dos mais importantes. Até porque se fosse cobrir tudo isso, demoraria pelo menos uma meia hora ou mais de vídeo para conseguir falar sobre tudo. E qual que é a estrutura básica do RAR? É RAR, ação, opção, arquivo de destino e origem, que são os arquivos que a gente vai querer compactar. A gente vai começar falando só sobre as ações do RAR, e depois a gente vai usar elas em conjunto com as opções para a gente ver como é que funciona esses dois juntos. Para a gente compactar um arquivo com o RAR é muito simples. Tudo que a gente precisa digitar é RAR, A, sem tracinho nenhum. As ações não vão com tracinho, não vão com hífen. É só a ação. Nesse caso, A para compactar. Vamos digitar o nome do nosso arquivo de saída. Vai ser o teste.rar. E vamos digitar os arquivos de origem. Nesse caso, eu vou usar todos os arquivos de texto que eu tenho aqui. Vou dar *.txt e vou dar Enter. E pronto. Ele compactou todos os arquivos. Se a gente der um ls aqui, temos lá o nosso teste.rar. Para extrair, a gente tem duas opções. A gente pode extrair usando a ação E, que vai extrair os arquivos para o diretório atual, e a gente pode usar a opção X, na qual a gente pode colocar um parâmetro para direcionar aonde o arquivo vai. Vamos começar testando com o E. RAR, E de extrair, ou extract em inglês. Nome do arquivo RAR, teste.rar. E vamos dar um Enter. Ele vai me pedir aqui se eu quero substituir os arquivos. Nesse caso eu vou dar A para todos. E pronto. Ele foi lá, extraiu e substituiu todos os arquivos. Agora, supondo que a gente queira deixar organizado o nosso ambiente, vamos supor que você queira extrair o documento em uma pasta em que você tem um monte de documentos ali e não quer que tudo fique misturado porque vai ficar uma bagunça, você pode extrair para um diretório. Nesse caso, a gente usa o X da seguinte maneira: RAR, X, também de extract, Logo depois do E tem o X. A gente vai dar o nome do arquivo, teste.rar, e vamos digitar o diretório de destino. Nesse caso eu vou digitar teste/. Vamos dar Enter. Ele foi lá e criou o diretório teste. Tá bem aqui, ó. A gente pode dar um cd lá. cd teste. E aqui estão nossos arquivos de texto. Agora, supondo que eu queira ver o que tem dentro do arquivo .rar, eu também posso. E é exatamente igual ao zip. A diferença é que a gente não usa um traço. Mas é RAR L, de list. Então, RAR L, teste.rar. E pronto, ele lista pra gente os arquivos dentro do teste.rar. Ele vai listar o tamanho dele sem compactação, o tamanho total, o total de arquivos, o nome de cada arquivo, a data de criação e assim por diante. E a gente também pode adicionar um arquivo dentro do arquivo RAR.
igual a gente fazia no zip. E para fazer isso é muito simples, é só usar u. Mas primeiro a gente precisa ter um arquivo para adicionar, porque se vocês verem aqui, a gente tem 6 arquivos de texto e a gente tem 6 arquivos de texto aqui no nosso diretório também. Então vamos adicionar um arquivo diferenciado ali. Vamos colocar o teste7.txt. E agora vamos adicionar o teste7 dentro do teste rar. Para isso vamos digitar rar, o teste.rar e o nome do arquivo que a gente quer adicionar, que nesse caso é o teste7.txt. Vamos dar Enter e pronto. Se a gente der um rar l teste.rar, tá lá o teste7.txt. E se eu quiser compactar e apagar os arquivos em seguida, igual a gente fez no zip, para o caso de você estar com o seu espaço cheio ou simplesmente não quer ficar guardando os arquivos que você acabou de compactar, a gente pode também. Para isso, é só usar o m, igual no zip. Então vamos lá, vamos digitar rar m de move, teste remove.rar e todos os arquivos de texto. Bom, ele fez a compactação dos arquivos, você pode ver aqui que ele criou o arquivo teste-remove.rar, adicionou todos os arquivos de teste.txt aqui e depois apagou os arquivos teste.txt. Se a gente der um ls aqui, não temos mais nenhum arquivo de texto no diretório teste rar. E para finalizar o assunto das ações, vamos falar sobre as ações T e R, que são de testar e reparar os arquivos, igual tem no zip. A diferença é que no zip é "-t" maiúsculo e "-f". Aqui no rar é T e R. Bom, então vamos começar testando o nosso arquivo. Para isso, vamos digitar rar t teste.rar e vamos dar Enter. Aqui ele testou o arquivo teste.rar, viu que estava tudo ok e disse, tá tudo ok. E agora vamos supor que o arquivo não tivesse ok, que tivesse alguma coisa aqui com problema. Nesse caso, a gente pode reparar ele. E diferente do zip, que a gente tem que dizer qual que é o nome do arquivo que vai ser reparado, no rar ele faz isso meio que automático. Se eu digitar rar r de reparo teste.rar, ele vai lá, vai tentar reparar os arquivos e criou um arquivo rebuild-test.rar. Se a gente der um ls aqui, vocês podem ver que ele criou esse rebuild-test.rar. Se a gente listar o que tem nesse arquivo, rar l rebuild-test.rar, e der um Enter, ele tem os mesmos arquivos de texto que a gente tem aqui dentro do teste.rar. Agora que a gente já falou das ações no rar, vamos começar a falar das opções. As opções funcionam da seguinte maneira. Você tem a sua ação, nesse caso vamos supor que a gente tem a ação e você tem a opção. A opção vem logo depois de um tracinho. Então, sempre que você for usar uma opção, coloca o tracinho e a opção que você quer usar. E a gente tem várias opções, como a gente viu anteriormente, tem muita opção. A gente vai falar aqui das mais importantes e a gente vai começar pelas opções de substituir ou não substituir os arquivos sem perguntar primeiro. Para começar, vamos falar do comando de substituir, que é o O+. Mas antes, se a gente der um ls no diretório tal, você pode perceber que a gente não tem nenhum arquivo, né? Então, para a opção O+ fazer sentido, vamos extrair aqui o teste.rar. Pronto, extraiu os arquivos. Se a gente der um ls de novo, a gente tem aqui os 7 arquivos de texto. Agora, vamos usar a opção O+, para poder substituir os arquivos sem que ele fique perguntando se a gente quer substituir eles ou não. Então, vamos lá. Vamos digitar rar e para extrair para o diretório atual, menos O+, meio confuso, né? É um menos depois do O e um mais. E vamos colocar aqui o nome do arquivo que a gente quer extrair. Nesse caso, o teste.rar está de bom tamanho. Assim que a gente der Enter, ele vai substituir, sem perguntar nadinha. E a gente pode fazer o mesmo com o oposto, que é para o caso de eu não querer substituir os arquivos que eu já tenho. Nesse caso, vamos remover o arquivo teste7, só para ele ter um arquivo diferente ali.
Vamos dar Enter aqui. Se a gente der um ls, a gente tem os 6 primeiros arquivos. E agora vamos extrair o arquivo e ele vai extrair só o teste7. Vamos lá. Vou limpar o terminal aqui. Vamos digitar rar e para extrair para o diretório atual. E vamos digitar -o-. Esse o- é o que vai ser responsável por não substituir os arquivos que estão aqui. Ele vai extrair só os arquivos que não existem na pasta atual. Então, vamos lá. Vamos colocar o nosso arquivo teste.rar e vamos dar Enter. Pronto. Se a gente der um ls agora, a gente tem aqui o teste7 que tinha sido deletado ali atrás. E ele não substituiu nenhum dos arquivos. Ele só extraiu o teste7 que não estava no nosso diretório. Bom, notem que aqui no nosso diretório teste.rar, a gente tem os arquivos de texto e o subdiretório teste. Caso eu quisesse compactar os arquivos que estão dentro do subdiretório teste, eu também posso fazer isso. Para isso, a gente vai usar o parâmetro "-r" das opções. Então vamos testar. Rar a teste diretório.rar e *.txt e vamos bem aqui, logo depois do A, digitar o parâmetro "-r". Assim que a gente der Enter, ele foi lá, pegou todos os arquivos de texto, incluindo os que estavam no subdiretório teste, e adicionou para dentro do teste diretório.rar. Se a gente vier aqui e digitar rar l teste diretório e der Enter, ele vai lá mostrar que a gente tem o subdiretório teste, o teste 1.txt, o teste 2.txt e por aí vai. Agora vamos supor que, por questão de segurança, você queira colocar uma senha no seu arquivo. Para isso, a gente usa o parâmetro "-p", de password. Então, vamos lá, vamos testar. Vamos digitar rar, vamos colocar a e vamos colocar o "-p para poder colocar uma senha. Vamos colocar lá teste senha.rar e *.txt. Assim que a gente digitar Enter, ele vai pedir uma senha. Vou colocar aqui 1, 2, 3 e ele vai pedir para confirmar a senha. E pronto, ele criou o arquivo teste-senha.rar que está criptografado, ele está com uma senha. Se a gente vier aqui no nosso gerenciador de arquivos, vier em documentos teste-rar, a gente tem aqui o teste-senha.rar. Se a gente abrir ele, vocês podem ver que ele está cheio de cadeadinho aqui, o que indica que ele está criptografado com alguma senha. Para descompactar o arquivo criptografado é muito simples. É só digitar rar, nesse caso eu vou digitar o X para extrair para um diretório específico. Vou colocar aqui teste senha.rar, que é o nosso arquivo de teste, e vamos colocar o diretório teste senha. Assim que eu der Enter, ele vai me pedir a minha senha para cada arquivo. Aqui ele está pedindo para o arquivo teste1.txt, eu vou digitar 1, 2, 3, vamos dar Enter, e agora ele está pedindo para o teste2. Notem que, ao invés de pedir a minha senha para o teste2, ele está perguntando se eu quero usar a mesma senha para o arquivo teste2 ou se eu quero usar para todos. Nesse caso, eu vou digitar A para ele não ficar pedindo um por um. Vamos dar Enter e pronto. Ele descompactou tudo. Se a gente der um ls, a gente tem o nosso diretório teste senha. Se a gente for até lá, a gente tem todos os arquivos de texto que a gente tem no diretório original ali, que é o teste.rar. Agora, se eu quisesse descompactar os arquivos e quisesse que ele não ficasse me pedindo a senha para cada arquivo, eu também posso. Para isso, a gente vai usar o rar x-y. O "-y" é para dar yes para todas as perguntas que ele for fazer. Então, vamos lá. Rar x-y teste senha.rar e vamos digitar o diretório teste senha. Vamos dar Enter. Ele vai me pedir a senha para um. Eu vou dar Enter e pronto. Todos os arquivos que ele ia pedir a senha, ele foi lá e deu um yes. Se a gente der um ls aqui, o nosso teste senha continua lá. Se a gente for até lá, a gente tem os nossos arquivos de texto.
Assim como no zip, a gente também pode alterar a taxa de compactação do RAR. Para isso, a gente usa o "-m" e usa um número de 0 até 5. Então, vamos testar. Vamos lá. Vamos digitar RAR A para compactar, menos M0 para ele usar a menor taxa de compactação, e vamos digitar teste taxa 0. Ponto .rar. Vamos dar um asterisco .txt e vamos dar enter. Pronto. Ele criou o arquivo teste taxa 0.rar com a menor taxa possível. Se a gente vier aqui no gerenciador de arquivos, a gente pode ver aqui o teste taxa 0. Se a gente vir aqui em propriedades, ele tem 24 megas, que seria o equivalente ao tamanho original de todos os arquivos de texto. Se a gente for comparar com o teste.rar, por exemplo, tem 2,5 KB, é uma diferença enorme. E agora, vamos comparar com a maior taxa de compactação possível. Para isso, vamos digitar RAR A menos M5 teste taxa 5 e todos os arquivos de texto. Assim que a gente der enter, ele foi lá e me criou o teste taxa 5.rar. Se a gente for aqui no gerenciador de arquivos para comparar o tamanho deles, a gente pode ver que o teste 5 tem 2,5 KB, que é exatamente o mesmo tamanho do teste.rar. Ou seja, por padrão, o RAR compacta com a maior taxa possível, certo? Com exceção de alguns arquivos, por exemplo, quando a gente compactou o diretório, ele ficou com 5 KB. Se a gente abrir aqui, a gente vai ver que ele tem os diretórios aqui e etc. Ele fez uma baita compactação aqui. A mesma coisa nos arquivos com senha, ele tem 3 KB, cara. E para finalizar o RAR, a gente vai falar sobre a opção "-ed", que vai fazer o quê? Ele vai ignorar diretórios vazios. Se a gente usar o RAR A-R para criar um arquivo de teste diretórios.rar e usar a nossa pasta teste e der um enter, ele vai compactar todos os arquivos que tem dentro da pasta, certo? Mas notem que eu criei aqui um diretório chamado teste vazio. Se a gente navegar até o teste e for até o teste vazio, vocês podem notar que não tem nenhum documento dentro do teste vazio, mas ele compactou mesmo assim. Então a gente tem um arquivo morto ali dentro, a gente tem uma pasta que não tem nada e está ali por nada, basicamente. E a gente pode usar o "-ed" para ignorar os diretórios vazios. Para fazer isso é muito simples. Vamos digitar RAR A para compactar, "-ed", "-r", e vamos digitar o teste vazio.rar. E aqui a gente vai digitar o diretório que a gente quer compactar, nesse caso o teste. Assim que eu der enter, notem que ele não compactou o subdiretório teste vazio, apesar dele estar lá. Mas ele ignorou, porque a gente usou o parâmetro "-ed". E bom, pessoal, vamos encerrando por aqui mais esse vídeo sobre compactadores e descompactadores. Eu espero que tenha dado para entender a usabilidade do RAR, pelo menos essa usabilidade mais básica. Se você tem alguma dúvida sobre o RAR, se eu não conseguir deixar claro a usabilidade de alguma opção, alguma ação do RAR, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo e no comentário fixado um formulário para vocês darem uma avaliada, dizerem o que acharam do vídeo, o que a gente pode melhorar, e enfim. Esse foi o vídeo de hoje, espero ver vocês no próximo. Fiquem bem e até lá!